essa luz não favorece, né, o visual esquilístico, né? Vira uma borra de luz estranha atrás e a cara da gente, ao mesmo tempo, não é iluminada. Aí você fica parecendo uma coisa fantasmagórica, cheia de luz em volta, só que sua cara não ilumina. É muito estranho. Esquilo fantasmagórico. É verdade. Bom, amores, vamos então, antes de mais nada, só fazer aqui um empiriquitamento do que vem pela frente, certo? Para a gente se organizar direitinho. Nós teremos aula até o dia 19, certo? Então, basicamente, nós temos a aula de hoje, que é dia 3, certo? Não, 2, dia 2, né? Nós temos... Não, hoje é dia 3 já, né? Hoje é dia 3. Dia 3. Nós temos a aula de hoje, dia 3. Nós temos a aula do dia 10, quinta-feira que vem. E nós temos a aula do dia 17, daqui a 2 quintas-feiras. E aí a gente termina essa etapa, termina o ano, né? O que vai acontecer e depois vão ser mais 2 semanas que a gente vai poder trabalhar em janeiro. Nessa semana anterior ao Enem, eu sei que em uma dessas semanas é provável que a gente vai fazer o que a gente costuma fazer todo ano, que vai ser na semana que antecede a prova de linguagens, vocês vão ter aula só de linguagens e humanidades, e humanas, certo? Então, nessa semana, a gente deve ter aula normal, de 4 a 11, certo? Devo dar mais uma aula para vocês, e do dia 11 até o dia 16, eu devo dar pelo menos umas 2 ou 3 aulas na semana para vocês. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero, como eu tinha dito, hoje eu quero dar uma boa adiantada na de poemas, apesar de eu ter visto que a gente tinha feito só 2 exercícios, né? Mas eu vou, sem comprometer, né, a análise que a gente vai fazer e tudo mais, mas eu vou tentar dar uma acelerada hoje, certo? Para que até a semana que vem, no máximo, a gente termine tudo dessa periquita, dessa lista. E aí, no dia 17, eu já vou passar para vocês uma outra lista, que vai ser a lista dos bigode torto. A lista que a criança chora e a mãe não ouve. A lista que a vaca foi para o brejo há muito tempo e você não viu. Que é a lista de obras de arte no Enem. Tá certo? E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer essa lista no dia 17, vamos fazer um pedaço dela, vocês vão levá-la para a eternidade, lá para janeiro. Quando a gente voltar, a gente termina ela na semana como é que a gente retomar. Ah, meu Deus. E aí, depois, na semana de véspera do Enem, eu já vou ter preparado uma outra lista, e essa outra lista tem desde, assim, de vanguardas, é verdade, de vanguardas, até passando por polissemia, por figuras de linguagem, etc, etc, etc. Vamos fazer um grande apanhado, né, para essas aulas da véspera, da semana de véspera do Enem, tá bom? Então, hey ho, let's go. Ensga, tá. Amores, bom, eu já tinha mandado para vocês na semana passada a lista, né? Aqui está ela. Nós fizemos aquele poema do Raimundo Correia, do Mal Secreto, né? Que era o lance das pessoas que escondem quem são, né, por medo do julgamento da sociedade em relação às emoções individuais, certo? Agora nós temos, então, a questão 2, que é uma questão de intertextualidade. Ou seja, nós temos 2 textos que provavelmente o enunciado vai pedir, né, o que eles têm em comum. Então, vamos primeiro para o enunciado, como sempre, para a gente ver qual é o direcionamento. Texto 1, texto 2 e chance. Olha lá. Olha só que enunciado mais chinfrinzinho. Olha lá.
Esses poemas têm em comum o fato de chance, né? Ou seja, não é um enunciado que te complica, ele está apenas direcionando para você a ideia de que se trata de um exercício de intertextualidade. Quer saber se você consegue entender, se você consegue perceber, identificar qual é a ideia que une esses dois textos, qual é a ideia intertextual entre os dois textos. Então, vamos ler os dois textos. Um texto a gente já conheceu na hora que estava introduzindo esse material, que é o poema de Sete Faces, do Carlos Drummond, e o outro é o Autorretrato do Manuel Bandeira. Tá certo? Então vamos começar pelo Autorretrato do Manuel Bandeira. Quero saber então o que que esse tem a ver com o segundo, tá certo? Qual é a intertextualidade que eu posso encontrar neles? Texto 1, Autorretrato. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata, pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano, poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte. E até mesmo escrevendo crônicas, ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural, e em matéria de profissão, um tísico profissional. Tísico, gente, é tuberculoso, coisa que o Manuel Bandeira era, né? Então, em matéria de profissão, um tísico profissional. Gente, o poema se chama Autorretrato. Então, isso é o eu lírico falando de si mesmo. Qual que é a visão que esse cara tem de si mesmo? Coloca para mim aí, que visão que ele tem de si mesmo? Qual é a visão que ele tem de si mesmo? É uma visão depreciativa, né? Uhum. Ele diz, né, gente, que ele é um poeta ruim, que na arte da prosa envelheceu na infância da arte, ou seja, não conseguiu nunca amadurecer a arte de ser um escritor de prosa, né? Provinciano que nunca soube escolher uma gravata, músico falhado, arquiteto falhado, né? Em matéria de profissão, é um tísico profissional, então é uma visão o quê? Super depreciativa, super negativa de si mesmo, né? A julgar que se trata de um autorretrato. Então, beleza. Texto 2, o poema das Sete Faces, que nós já conhecemos. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida, vai ser torto, né? Vai ser a esquerda de tudo, né, na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Gente, esse poema de Sete Faces também é uma visão do eu lírico sobre si mesmo. O que ele acha de si mesmo? O que dá para falar que ele acha de si mesmo? Ele se acha um fraco, né? Ele se acha um fraco, ele se acha torto na vida, gauche, né? Então, o que o poema 1 e o poema 2 têm em comum, gente? Responde para mim antes da gente ir para as alternativas. Uma visão depreciativa, uma visão negativa, né? Sobre do eu lírico sobre si mesmo. Então, qual é aqui o que pergunta? Pergunta, né? Esses poemas têm em comum o fato de o quê?
Letra A, descreverem aspectos físicos dos próprios autores, refletirem um sentimento pessimista, terem a doença como tema, narrarem a vida dos autores desde o nascimento, defenderem crenças religiosas. Não tem nem para onde correr, né? Qual que é o gabarito? Coloquei para mim. Exatamente, né? Letra B, de bola. Raul, essa era difícil? Não, essa não era difícil, não. Ai, Raul, então tem umas que são mais difíceis? Essa próxima é maravilhosa. Inclusive, nessa próxima, que não é um poema, é um texto que fala sobre a linguagem poética. Essa a gente tem que prestar muita atenção, gente, porque eu vou, além das dicas normais, eu vou mostrar para vocês aqui essa coisa de experiência, né, na hora de resolver, né, uma questão dessa. Olha só, você tem um texto grande aqui, ó. Tá certo? Mas é um texto que vai falar sobre a origem da poesia. Você já pensa assim, meu Deus do céu, não deve ser fácil esse texto. Quem fez essa questão? Quero fazer... Eita, o que eu fiz aqui? Ai, meu Deus. Vai lá. Seguinte, vamos tentar fazer naquele esquema nessa. Quem fez essa questão vai colocar para mim o gabarito. Quem fez essa questão vai colocar para mim o gabarito. Vou colocar nas alternativas para você lembrar. Quem fez essa questão vai colocar o gabarito. Se você fez, coloca. Se errar, a gente vai ajustar aqui, é para consertar. Ou será que ninguém fez a lista como tinha sido orientado a fazer? Ai, gente. O ritmo de vocês ficou diferente demais que a estreia online. Ninguém fez! Essa aqui era uma questão que era legal você ter feito sozinho antes, que é uma questão considerada de nível difícil. Então, nós vamos fazer agora. Eu vou apenas ler com vocês o enunciado. Vou dar um tempo para que vocês façam. Deixa eu ver aqui se você... Só olhando assim, se você acertou. Ian, questão difícil. Olhando assim não vai, não. Vai lá. Então, vou ler o enunciado com vocês. Vou deixar vocês lerem o texto sozinhos, tá? Lembre-se das estratégias, gente. Lembre-se de tudo que eu tenho falado para vocês. Lembre-se de tudo que eu tenho falado para vocês. Né? Ficar conversando consigo mesmo, fixando na sua cabeça o que você tem que achar. Né? Traduzindo para você aquilo que você está lendo. Tá? Não perca as estratégias, porque senão não adianta nada o que a gente está fazendo. O que você colocou aqui? Vamos lá, ok. No último parágrafo, o autor se refere à plenitude da linguagem poética, fazendo em seguida uma descrição que corresponde à linguagem não poética, ou seja, à linguagem referencial. Pela descrição apresentada, a linguagem referencial teria em sua origem o seguinte traço fundamental. E aí você tem que achar nas alternativas o quê? Esse traço fundamental que a linguagem referencial teria de acordo com a descrição apresentada. Tá? Veja se você compreendeu aí o enunciado. Eu vou subir aqui para você ler o texto. Eu vou deixar você lendo o texto e
o enunciado, vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso. Marquem as ideias do texto, façam, né, do jeito que vocês acharem que vai ser mais útil. Foco no enunciado, foco no enunciado. Daqui a 2 minutos eu passo para as alternativas. Terminou? Marcou direitinho o que está pedindo o enunciado. Vou para as alternativas. Se você tiver seu gabarito, coloca aí para a gente. Vou até fazer um negócio aqui, ó. Deixei até ajeitado de uma forma que pode te ajudar. Ian, por que você acha que é essa? Coloca para mim aí a justificativa. Você está certo. Quero saber por que é. Lázaro, a mesma coisa que eu pedi para o Ian. Você está certa. Por que você marcou essa? Vamos lá, gente. Mais de 70 pessoas aí, bora lá. Essa questão aqui é uma para te desafiar. Bora lá. Mas você não estava aqui mais cedo, já era primeiro ano? Olha lá, ó. Eles pegaram
Questão porrada ali, estão errando até o caminho de casa. Hã? Falou de quê? Terceiro? Terceiro. Porque tem um trecho que faz assim. Beleza, Ian. Beleza. Você não precisava ter feito isso, mas isso que você fez ajudava a ter certeza que era esse o gabarito. Mas se você tivesse feito uma outra coisa, já dava para coisar. Giovana Lacato acertou também, que era a mesma coisa. Justifica por que é essa aí. O Ian já fez, estou esperando a Lázara e agora você. E cadê o resto do povo, gente? Morreu? Faz assim, então escreve assim, ó, não dei conta. Ou então, estou dormindo. Ô, Eduardo, mas você é do segundo ano, que você está fazendo aqui? Tá a fim de pegar uma maratoninha? É isso? Não, o Metralha convidou os meninos do segundo ano para acompanhar a maratona do terceiro. Ah, tá. Aí veio ele, o Eduardo, até agora. Ah, guerreiro, tá de férias, vamos aproveitar o tempo, né, Eduardo? Tá certo. E participa, você precisa ver que bacana. Gente, cuidado, você pode encontrar uma questão dessa, aí lá na hora você não vai poder fugir dela. Então vamos ver direitinho aqui. Primeira coisa, olha o enunciado, gente. No último parágrafo, o enunciado já te falou onde é que você tem que se concentrar. Você tem que se concentrar no último parágrafo. Você ficou 10 minutos lendo esse texto, quando era para você se concentrar no último parágrafo. No último parágrafo, o autor se refere à plenitude da linguagem poética. Aqui, ó. A linguagem poética é, então, o quê? Plena. Olha o parágrafo. Já perdemos a inocência de uma linguagem plena assim. Qual linguagem? A poética. Né? Da linguagem poética. Fazendo em seguida, neste parágrafo, uma descrição que corresponde à linguagem não poética, ou seja, a linguagem referencial. Então tá, gente. Linguagem poética e linguagem referencial. Linguagem poética, conotativa, metafórica, cheia de figuras de linguagens, de recursos estilísticos, né? Linguagem referencial, linguagem objetiva, denotativa, papapá. O que é, demônio? Vai ligar seus trem. Álcool spray. Claro, não, querido. Se é para ter álcool, tenhamos com estilo. Tá com isqueiro. Tá certo? Então, já está afirmando assim, ó, na concepção do autor, no último parágrafo, que é o que está destacado pelo enunciado, existe a ideia de que a linguagem poética é plena e, na sequência, faz uma descrição sobre a linguagem referencial. O que fala sobre a linguagem referencial? Isso aqui, ó. As palavras se desapegaram das coisas, assim como os olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se desapegou da vida. Essa é a descrição
que corresponde à linguagem não poética. O que você viu nessa descrição? Essa ideia de desapegar, desapegar, desapegar. Falando do quê? Da linguagem referencial. E dizendo, no final das contas, que existem os pequenos oásis, que são os poemas, contaminando o deserto de referencialidade. Ou seja, dizendo que a linguagem poética é plena, enquanto que a linguagem referencial é desértica. E descreve a linguagem referencial desse jeito, usando, gente, esse verbo, desapegaram, desapegaram, desapegou. A palavra desapegar, para caracterizar a linguagem referencial, ela pode ser melhor traduzida por qual dessas palavras que aqui estão? Lembra que eu falo para você sempre, atenção à especificação da palavra que começa a alternativa. O que falou-se sobre a linguagem referencial no parágrafo que estava em destaque? O tanto que, né, na linguagem referencial, as palavras desapegaram das coisas, assim como os olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se desapegou da vida. Desapegar tem a ver com qual dessas palavras que iniciam as alternativas. Agora, eu traduzi o negócio para você. Você vai colocar desapegar, tem mais a ver com desgastar, tem mais a ver com dissolver, tem mais a ver com fragmentar, tem mais a ver com enfraquecer, tem a ver com personalizar, personificar, né? A desapego das palavras, das coisas. Desapego entre os olhos e os ouvidos. Desapego entre a criação e a vida. Houve o quê? Um desapego. Qual é a palavra que traduz isso aqui, gente? A palavra qual é, gente? Para quem não respondeu nada ainda? Fragmentação. A palavra é fragmentação. E o Ian, na hora que ele foi justificar ter colocado essa, ele ainda pegou uma outra coisa. Ele colocou a ideia, uma ideia que é importante colocar aqui, ó. Raul, quer dizer que se eu tivesse lido só o último parágrafo, dava para eu fazer essa questão? Dava. Certo? O problema é que o parágrafo, o texto todo, ele tem muitos elementos, ele pode te confundir. E aí você fica meio perdido na ideia. Só que você não prestou atenção no quê? No último parágrafo. E aí o enunciado já te dá tudo o que está acontecendo no último parágrafo. E no último parágrafo está a palavra desapegar 3 vezes. Mas lá no meio do texto ainda falava assim, ó, no seu estado de língua, né, de língua referencial, no dicionário, as palavras intermediam nossa relação com as coisas, impedindo nosso contato direto com elas. Então, o que as palavras fazem? Elas desapegam, elas o quê? Fragmentam a nossa experiência com as coisas. Se você estiver vivo, você fala oi, nossa, estou vivo, estou entendendo. Porque essa turma já costumou ser um pouco mais participativa. Tá. Estou viva. Difícil essa, né? Mas viu que, assim, se você for por aquele caminho ali, ó, presta atenção só no último parágrafo e presta atenção nessa ideia da escolha das palavras. Certo? Qual é a palavra que tinha mais a ver com desapegar, com desconectar? Fragmentar. Tá certo? Ai, Raul, mas não era fácil. Não, essa era difícil. O que eu estou dizendo é que se você faz o trem do jeitinho que tem que ser, você acerta mesmo difícil. Então, vamos lá.
Eu fiz por eliminação. Nossa, era difícil fazer essa por eliminação, Lázaro. Acho que a única que dava para eliminar de boa, assim, era essa personificação do passado aqui. Porque muita gente acredita que tem a ver com essa aqui, ó, o enfraquecimento da percepção. Que não é ruim, só que a letra C é melhor. Por quê? Por causa do uso da palavra. Se eu estou falando de as palavras que intermediam, que impedem a conexão direta, né, que uma coisa se desconectou da outra, eu estou falando de quê? De fragmentação. Quase marcou qual? A D? E você marcou qual, afinal? Ah, que bom. Beleza? Essa era a 0,75, a letra D. Beleza? Bora. Essa aqui é mais tranquila, espero eu. Então agora não esqueça de mandar, Davi. Vamos lá. Temos aqui mais uma questãozinha. Gente, outra questãozinha que você precisa prestar atenção no enunciado e não se desviar do que o enunciado pede. Olha só. A poesia satírica de Gregório de Matos. Bom, primeira coisa, vocês foram alunos meus, da Iane e do Kleber. Você tem que saber a qual movimento pertence Gregório de Matos. Qual o momento que ele pertence? Barroco, obrigado. Vai lá. Então tá. E está dizendo sobre o quê, gente? Sobre a poesia satírica do Gregório de Matos. Gregório de Matos, como você deve se lembrar, ele vai ter uma produção poética muito dicotômica, né? A dualidade, a antítese, a coisa barroca vai estar muito presente na obra do Gregório. Tanto que ele vai ter uma fase de uma poesia muito religiosa, muito espiritual, e uma fase de extrema sátira, né? Tanto que ele vai ser chamado de Boca do Inferno, certo? Então está falando exatamente aqui da poesia satírica. Gente, qualquer texto para ser satírico, ele tem que ter crítica e humor, beleza? Crítica e humor. Esse humor geralmente aparece por meio da ironia, beleza? Então tá, já está dizendo isso aqui, ó, a poesia satírica de Gregório de Matos emprega modelos e procedimentos variados. José Miguel Wisnik, escritor, crítico literário, José Miguel Wisnik indica que ela, a poesia, né, satírica de Gregório de Matos, que ela pode ser entendida como uma luta cômica entre duas sociedades, uma normal e outra absurda. Então, José Miguel Wisnik diz que a poesia satírica de Gregório de Matos pode ser entendida como uma luta cômica entre duas sociedades, uma normal e a outra absurda. Com base nisso, é correto dizer que este soneto, com base nisso, né, nessa ideia do Wisnik, de que a poesia satírica do Gregório pode ser vista como uma luta cômica entre uma sociedade normal e uma absurda, com base nisso, é correto dizer que esse soneto. Então vamos ver o soneto. Soneto. Carregado de mim ando no mundo, e o grande peso embarga minhas passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas mais ousadas, do que anda o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que é melhor neste mundo, mar de enganos, ser louco com os demais que só sisudo. Tá, a primeira coisa que eu preciso entender é a seguinte, se for necessário, você sabe que você, nos poemas, deve até ler mais de uma vez o texto.
Qual é o pensamento, primeiro, sobre o que está falando o eu lírico, e qual que é a opinião dele, o pensamento dele sobre isso que ele está falando? Isso eu quero que você coloque para mim no chat. Se for necessário, leia o texto novamente. Primeiro, qual que é a ideia desse texto e qual é a posição dele, eu lírico, em relação a isso? Nunca se esquecendo do que o enunciado está pedindo. Está botando o carro na frente do boi, Davi? Perguntei do que ele está falando. Perguntei do que ele está falando e qual que é o pensamento dele em relação a isso. Do que ele está falando? Tipo assim, ele está se posicionando diante de alguma coisa. Do quê? E o que ele acha que tem que ser feito? Exatamente, Giovana. Sim, Lázara, mas aí ele decide o que diante desse mundo, desse mundo, desse caminho que ele acha absurdo, insano, ele faz o que em relação a isso? Exatamente. Giovana escreveu o quê? É melhor viver insano e ser aceito do que são e sozinho. Beleza? Ian colocou: a sociedade é ruim. A sociedade é ruim, porém ir contra ela não vai solucionar nada, então apenas seguir o fluxo. Exatamente. Ele decide ser insano como os outros, né? Mesmo que ele saiba da insanidade, do absurdo desse caminho. Interessante isso aqui, dá para você perceber, né? Quando ele diz, carregado de mim, ando no mundo. Está falando um caminho, né? E o grande peso embarga minhas passadas, ou seja, esse caminho sozinho é muito pesado. Que como ando por vias desusadas, ou seja, ele não segue o padrão de todo mundo, ele não faz o que todo mundo faz, ele não segue a boiada, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. Gente, é novamente uma reflexão sobre o tanto que é difícil você manter as suas próprias convicções e as suas ideias, a sua individualidade, quando a sociedade está ali indo para outro caminho. As ideias são outras. Tanto que é difícil você manter o seu caminho sozinho. E aí ele diz, o remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas. E ele critica esse caminho e o outro, né? Que as bestas andam juntas mais ousadas. Certo? Ele está chamando de besta, de animal, de boi, de seguir boiada. É o gado indo junto para a loucura que eles defendem, acreditam e fazem. Né? E só que ele está colocando o seguinte, qual que é a decisão dele? O remédio será seguir o imundo caminho. Então, o que ele coloca? Eu sei que isso aqui é absurdo, eu sei que isso aqui é insano, eu sei que o meu caminho sozinho era muito mais lúcido, era muito mais certo, só que era muito mais difícil. Então, o remédio é seguir a boiada e pisar nas passadas que outros já pisaram. Certo? Então, não pode ser, Davi. A letra E. Apresenta a crítica aberta e racional como solução para o estado insano do mundo? Uai, se ele falou que o remédio é seguir o caminho imundo, ele não está apresentando, né, a crítica aberta como solução. Eu não queria marcar a... Ah, estava escrevendo e mandei sem querer. Ah, entendi. Bom. É porque geralmente quem erra essa, erra
marcando a E. Beleza, galera colocou. Nossa, gente, passou 2 minutos da aula já. Letra A. Apresenta a imagem de um mundo às avessas, em que a maioria aceita a sociedade absurda como se fosse a ideal. Tá certo? Letra A. Ok? Oi, Ivana! Fechou, né? Cadê você? E Até quando é que você vai ficar com a gente aí? é o último dia. Hã? Hoje é meu último dia. Então, vocês, por favor, abram as câmeras aí, por favor. Vocês façam essa gentileza de abrir as câmeras aí. Bora, gente, abra a câmera. Vocês vão deixar a Ivana embora sem dar tchau para ela? Para, Raul. Não precisa não, já me despedi aqui no chat. Vamos lá. Cadê? Cadê vocês? Tá, já tem pelo menos uns. Aí, tá vindo mais uns ali. Cadê? Aê! Aê! Aê, o povo tá vindo! Aê! Ivana, você é insubstituível, meu bem. Você falou que não tem ninguém substituível, mas você é, tá? A gente vai sentir saudade demais de você. Eu vou morrer de saudade de gritar Ivana pelos corredores deste colégio. E o Brizola está falando que está com saudade de você. Quem é? O Brizola está falando que está com saudade de você. Ok. Então, tchau para vocês. Ivana, obrigado, viu, meu querido, minha querida? Volte logo, por favor. É para voltar. Tchau, tchau, gente. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau. Tchau, Raul. Beijo, tchau, tchau.